A paz do Senhor, queridos, nós estamos no nosso 21º dia do nosso estudo em Tiago, capítulo 5, versículos 1 até o 6, nós já pensamos alguma coisa ontem, vamos continuar falando hoje a respeito da questão das riquezas. Pensamos um pouco, introduzimos o assunto ontem, é um assunto bem vasto. Como a ideia é um devocional, nós vamos continuar pensando sobre isso. O problema da riqueza, o problema do dinheiro não é possuí-lo, é ser possuído por ele, né? Não há erro em ser rico, mas o erro está em quando o dinheiro assume o controle da minha vida, da minha mente, dos meus princípios, dos meus propósitos, quando por causa do dinheiro e por querer mais dinheiro eu abro mão daquilo que é essencial, daquilo que é superior à família, os relacionamentos, o relacionamento com Deus, e aí está o problema. Nós vamos continuar pensando, Tiago 5, do 1 ao 6, diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos em ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Tiago aqui está pontuando várias questões, mas todas elas têm um ponto de convergência, que é a questão dos acúmulos terrenos que se corrompem. E quando a gente fala de corrupção aqui, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça, ele está querendo dizer isso, que as tuas riquezas estão se perdendo, estão se deteriorando, estão sendo destruídas. As roupas de vocês estão comidas de traça, o ouro de vocês foram gasto de ferrugem, e a ferrugem de vocês vai ser testemunho contra vocês mesmos e vai consumir com fogo como fogo as vossas carnes. A Bíblia ela não proíbe o homem de ser rico, como nós já falamos ontem. Essa riqueza ela é uma bênção de Deus, resultado de um trabalho honrado. A Bíblia vai mostrar vários exemplos de homens que foram muito ricos, né? Ló era um exemplo disso, quando você lê a história de Ló, de Jó principalmente, Abraão, pessoas que tinham muitas posses, que foram muito ricos, Jacó, que se tornou Israel, pessoas que tiveram muitas posses. O problema da Bíblia com relação à riqueza é quando ela é adquirida por meios ilícitos e com propósitos ilícitos, né? Um propósito errado, um pensamento errado. Eu quero dinheiro para fazer aquilo que não é certo. Imagina onde você estaria hoje se você tivesse muito dinheiro. E essa resposta, a tua resposta bem sincera para você, vai dizer muito sobre o porquê Deus não tem dado a você talvez mais do que você pede. Porque normalmente o excesso do dinheiro ele corrompe as pessoas, a mente, ele faz com que às vezes os próprios propósitos das pessoas mudem, sejam modificados. Então não é pecado ser rico, não é pecado acumular dinheiro, querer guardar dinheiro. É como disse, o problema está no propósito. Eu gostei de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre esse assunto no comentário bíblico dele. Ele fala que os ricos vivem como se não houvesse o céu para ganhar ou o inferno para fugir. Porque justamente você imagine uma pessoa com poucas condições financeiras, uma pessoa que não tem um bom abrigo, que não tem um plano de saúde, que não tem uma alimentação adequada, que depende em tudo da ajuda de muitas pessoas. Uma pessoa dessa, com muita facilidade, corre para Jesus e clama por ajuda, por misericórdia, por proteção, por guarida, por cura para suas enfermidades. Agora você imagine um cenário oposto, uma pessoa que tem
toda a proteção do mundo, que tem empresas de segurança lhe segurando, que tem os melhores carros do mundo, que tem o melhor plano de saúde, que tem os melhores médicos à sua disposição, que nunca nada lhe falta, uma pessoa como essa muitas vezes se esquece de Deus, porque não precisa de ninguém para lhe cuidar, para lhe ajudar, consegue garantir o seu cuidado, pelo menos ao que lhe parece, né? Consegue garantir o seu próprio cuidado através do dinheiro que ele tem. Então, há essa dificuldade de uma pessoa com muitas posses, com muito poder, com muito dinheiro, ir para Deus, buscar respostas em Deus, buscar ajuda de Deus e auxílio em Deus em momentos de dificuldade. Mas Tiago coloca aqui, nesses versículos que nós lemos, duas formas pecaminosas que os ricos adquiriram a riqueza deles. Ele fala que eles retiveram o salário dos trabalhadores e que eles controlavam as cortes. E olha como ele coloca aqui no versículo 5, no versículo 4, ele diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele fala aqui que uma forma de eles enriqueceram de forma ilícita, foi deixando de dar o salário devido aos seus trabalhadores. Ou seja, a ideia que Tiago está colocando aqui é que os trabalhadores vinham, trabalhavam, e que eles deviam e podiam pagar um pouco mais, mas eles fraudavam esses trabalhadores, retinham o valor, não pagavam tudo o que deviam pagar. Eles tinham lucro e, mesmo tendo um bom lucro, eles ainda tiravam um pouco mais do salário dos trabalhadores, dos ceifeiros, e por isso que eles foram acumulando valores. Então, essa é uma das coisas que Tiago fala aqui, que é um meio ilícito de enriquecer. Você enriquece ilicitamente quando você pega aquilo que não é teu, aquilo que não te pertence, E você pode fazer isso de diversas formas, sonegando um imposto, sonegando um pagamento, pagando menos do que você deve pagar, dando um jeitinho ali para não pagar o que você deve, dando um jeitinho de sair ganhando no negócio, e sair ganhando no sentido pejorativo mesmo, quando você consegue de alguma forma omitir uma informação. Por exemplo, você vai negociar o seu carro, você omite a informação de que ele está com um problema lá em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e você vende aquele carro, você faz aquele negócio omitindo informações, e você está fraudando alguém. Então, essa é uma das formas de angariar dinheiro, de acumular dinheiro que Deus abomina. E essa é uma das pontuações de Tiago aqui, Moisés, na lei de Moisés colocava, não oprimirás o trabalhador pobre, necessitado, seja ele de teus irmãos ou estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Isso está lá em Deuteronômio 24, 14 e 15. Veja, em Deus havia essa preocupação de que se você contratou uma pessoa, um diarista, uma pessoa, a Bíblia chama de jornaleiro, que era o que fazia a jornada do dia, Não era o jornaleiro porque entregava jornal, era o jornaleiro porque fazia uma jornada de um dia de trabalho, e no final do dia, antes do sol se pôr, ele já tinha que receber. E aí a lei de Moisés coloca: porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Você já viu uma orientação de Deus: pague o trabalhador quando você contratar, quando você chamar ele para trabalhar para você. Ele ainda diz lá no Levítico 19, 13: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. Então, há em Deus essa preocupação. Mas além disso, além de reter o salário dos trabalhadores, eles estavam fazendo uma outra coisa. Está lá no versículo 6, a parte A. Versículo 6: tendes condenado e matado o justo, sem que ele faça resistência. Vamos ver aqui.
tendes vivido o 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes ido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele faça resistência. Os ricos, eles estavam cada vez mais opulentos, a Bíblia coloca aqui, porque eles estavam se fortalecendo, controlando as cortes, controlando os tribunais. Eles estavam assumindo e comprando vereditos, comprando leis a favor deles, comprando benefícios por causa do dinheiro que eles tinham. Você sabe que no mundo que nós vivemos hoje, grande parte das leis são feitas para favorecer as pessoas que têm mais dinheiro. São leis feitas para favorecer pessoas que têm condições de bancar um político corrupto que vai lá e cria uma lei e consegue aprovar para beneficiar aquela pessoa que investiu muito dinheiro nisso. Veja, a mensagem aqui é que os ricos estão se possuindo de um dinheiro, de bens, de leis que estão controlando tudo por causa do dinheiro. Então veja que o problema aqui não é o ter o dinheiro e fazer dele um bom uso. É porque o dinheiro está sendo usado de forma errada, para adquirir, roubando das pessoas que não têm, para controlar as cortes, para fazer leis em benefício próprio. É tudo para mim, vem a mim, meus benefícios, leis para mim, dinheiro para mim, acúmulo para mim, e os outros, não estou nem aí para os outros. Não há uma preocupação com os outros. Então, a mensagem aqui de Tiago, repito, não é contra você buscar, você trabalhar, você correr atrás, você querer se empenhar, querer ser proativo, fazer investimentos, você buscar, conquistar e ter mais dinheiro. O problema é você fazer isso de forma ilícita e errada que desagrada a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração em relação a isso e que Deus nos oriente em relação à continuação desse estudo, amém? Amanhã tem mais, nós continuamos ainda falando sobre esse assunto. Que Deus abençoe você e a sua família.